Olá pessoal, muita paz a todos e todas. Essa paz que Jesus propôs, mas que ela é uma construção em nós. Ela não é dada gratuitamente. Nós plantamos e cultivamos a paz. Então vamos aqui continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos no capítulo 28, estudando a coletânea de preces. E hoje vamos estudar pelos espíritos endurecidos. Ou seja, pelos espíritos, por aquelas pessoas que não se arrependem, que estão ali inflexível ainda na ignorância do amor do bem. São os itens 75 e 76. Hoje vamos estudar o 75, que é o prefácio. E depois, em outro vídeo, a gente faz o 76. Então vamos lá. Pelos espíritos endurecidos. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem. Quando chama mau espírito, como eu já disse aqui, não há mau espírito, má pessoas. Temos ainda aqueles que continuam na ignorância do bem. De certa forma, todos nós ainda estamos na ignorância do bem em algum grau, porque o bem ainda na Terra é relativo à vibração daqui, de um planeta ainda de provas e expiações, um planeta ainda atrasado. Mas existem aqueles que estão ainda endurecidos no mal maior ainda, que prejudicam fortemente as outras pessoas e a sociedade. Então ele fala isso. São aqueles que ainda não sentem nenhum pesar, nenhum arrependimento, nenhum remorso de fazer o mal às outras pessoas. Que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Então, por estar no sofrimento, por estar ainda na vibração de quem faz o mal, perseguem e prejudicam as pessoas. No livro dos Espíritos, eles nos esclarecem, os espíritos já mais maduros, mais iluminados, esclarecem que há aquelas pessoas que são espíritos desencarnados que fazem o mal pelo prazer de fazer o mal, para ver o problema, né? Então obsidiam pessoas que dão sintonia a eles. Duas categorias bem distintas de espíritos perversos. Então há duas categorias de espíritos, né, que ele chama de perversos. Há dos que são francamente maus, que são maus, não tem vergonha disso e fala que é mau mesmo e que está certo o que ele está fazendo. E dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Quer dizer, é mais fácil lidar e convencer aqueles que são claramente, sem se esconder, que ainda estão no mal, na ignorância, do que aqueles que fingem ser bons e estão praticando o mal. No meu entendimento, esses que fingem já têm uma inteligência mais desenvolvida, já faz a coisa planejada. Aqueles, a mais das vezes, são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são. Então eles não procuram passar por melhores, eles não querem fingir. Esses primeiros do exemplo são aqueles que assumem mesmo que quer fazer aquilo. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Então, são essas as sugestões para se convencer a um espírito que ainda está no mal, mas que não se esconde. Eu lembro de uma cena na televisão, no noticiário, de um homem que estava sendo preso
por assassinato. E ele disse claramente para as câmeras: quando me soltar, eu volto a fazer a mesma coisa. Falou ainda tranquilamente. Então é esse exemplo aqui, ele não se esconde. Por meio da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que eles diz serem indignos de fazê-lo. Então, quando um espírito desse endurecido está numa psicografia ou em uma psicofonia, um espírito desencarnado, né, ou escrevendo ou falando através do médium, ele tem dificuldade de falar sobre Deus, de escrever o nome de Deus, porque não se acha digno. São esses os que não se escondem. Ele fala ali em cima do germen, né, da semente do bem. Todos nós temos. Desde as primeiras reencarnações, quando ainda éramos das cavernas, até sempre temos os germes do bem. Todos desenvolverão o bem. Nesse ponto estão a pique de converter-se, e tudo se pode esperar dele, basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. Então esses que já respeitam o nome de Deus, o nome de Jesus, no momento das mediúnicas, das comunicações, esses que já não blasfemam contra Deus, ele diz aqui que está no ponto de ser convencido para uma nova vida. Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possui no coração. Olha o que eu falei, que os hipócritas devem já ter uma inteligência desenvolvida em um certo grau, porque já planejam, já raciocinam. Nada os toca, simulam todos os bons sentimentos para captar confiança, e felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. Já vi exemplo disso nas reuniões mediúnicas, do espírito da comunicação se colocando como um homem de fé, como um homem que acredita em Deus, mas é muito fácil perceber que eles escorregam na sua fala, na sua proposta, estão se escondendo através de uma máscara. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para cobrirem suas torpezas. No mundo invisível como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Tem apenas aparências da fé, mas fé sincera jamais. Então, está falando aqui até no mundo encarnado, aqui nós no mundo visível, temos as pessoas que vivem mais no fingimento. Como eu sempre relativizo as coisas, todos nós temos um grau dessas coisas em nós. Não adianta só apontar o dedo para o outro. Todos nós temos momentos assim. Mas é relativo o momento moral de cada espírito, seja encarnado, seja desencarnado. Então, estamos falando aqui daqueles que estão ao extremo ainda na prática da maldade, da agressão. Estamos falando aqui daqueles que ainda podem fingir para dominar as pessoas. Tratando dos desencarnados, isso acontece nas mediúnicas, de o médium ou até uma equipe de centro espírita toda se submeter, ser obsidiado ou até subjugado por espíritos assim, que parecem ser espíritos do bem, que querem o bem, parecem ser um verdadeiro mentor da casa, e muitas vezes por detrás eles estão rindo. Estou falando de exemplos que eu já vi em casas espíritas, notícias de centros, muitas vezes grandes, que a equipe se desfaz, que desmancha o centro, que se separam, porque eles sabem pegar a gente no orgulho. O livro dos médiuns ensina muito isso, para a gente abrir os olhos e conhecer o espírito que está falando. Não é difícil se a gente deixar a percepção bem aguçada. Então, geralmente, quando
elogiam muito o médium, elogiam a equipe, exalta um demais e não o outro, ali ele vai provocar uma briga. Geralmente eles fazem isso. Eu já recebi uma carta psicografada em minha direção, me elogiando, que quando eu vi que estavam me chamando para a armadilha, que eu sabia que não era aquelas coisas. Então a gente tem que estar atento por isso. Tá bom? No próximo vídeo a gente faz o item 37, que é a prece que vamos direcionar para esses espíritos endurecidos. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos intua sempre essa motivação de estar aprendendo as coisas espirituais, sabendo que nós não somos esse corpo. Porque quanto mais aprendemos sobre isso, mais vamos ganhando habilidade de lidar com os processos da vida, seja espiritual ou seja aqui da vida encarnada. Muita paz e até o próximo.